Olá, querido participante do Aprova Mais Enem dos concursos, uma iniciativa do Governo do Estado, do Maranhão, que traz para vocês muitas novidades, muitas aulas dinâmicas, interessantes e principalmente contextualizadas com o concurso que você vai prestar. Essa iniciativa do Governo do Estado também traz uma apostila que você pode acompanhar aí no QR Code ou no link na descrição do vídeo. Eu sou a professora Lízia Adriane e hoje no nosso módulo nós vamos falar de orientações finais. Algumas considerações que algumas pessoas não nos dizem o que fazer, mas que são importantes e eu diria que são vantagens competitivas para que você consiga aí ter sucesso na sua aprovação. Antes de mais nada, é preciso entender que toda a prova de redação já traz uma característica e já traz um peso de preocupação para todo candidato. Mas manter a calma dentro desse aspecto e perceber que o tema ele tem pertinência, atualidade e acessibilidade vai fazer você ficar mais tranquilo. Até porque o tema não vai cobrar nenhum assunto que seja muito distante da nossa própria vivência. E todas as vezes que você estiver estudando, olhando os outros materiais, os outros módulos, que nós já vimos anteriormente, faça aí um apanhado por eixo, porque se você aprende os macroargumentos de cada eixo, isso fica muito mais fácil para você desenvolver qualquer ramificação, qualquer desdobramento dentro dos eixos que foram dados a vocês. Esse é a grande dica que eu posso dar, é que a calma que você vai ter ali, que você pode desenvolver, porque ela é um aspecto desenvolvido, não existe uma fórmula para você ter calma quando você está nervoso, é você se preparar por eixo, porque isso vai te dar mais tranquilidade de adequar os macroargumentos que você foi aprendendo ao longo da sua formação e adequar ali, colocar dentro da sua redação para resolver o recorte temático específico. Em seguida, você não deve jamais fazer uma redação às cegas. O que significa dizer isso? Você pegar a folha de redação e você escrever ali sem qualquer relação, sem qualquer pertinência e principalmente sem o que a gente denomina como um plano estratégico de texto. E o que é isso? Na hora em que você pegar o corte temático, você precisa organizar as suas ideias em tópicos, organizar as suas ideias por parágrafos e aí nesse parágrafo nós já aprendemos aqui nos módulos anteriores a respeito da microestrutura. O que é essa microestrutura? As diretrizes, a rota, o caminho que você deve percorrer dentro do seu próprio parágrafo. E é claro que a redação não é feita apenas pelos seus microtextos, Quem são os microtextos? Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. A gente precisa também entender que a redação é um todo e esse todo só pode ser construído mediante um planejamento. Uma outra coisa super importante e que o planejamento pode te salvar na hora da prova é que às vezes você não tem tanto domínio sobre aquela temática, você não conhece talvez muitas coisas, mas o planejamento vai te ajudar a se acalmar, por não conhecer, mas principalmente ele vai fazer você se lembrar de aspectos que você acha que não sabia, de aspectos que você acha que não lembrava. Mas o planejamento, essa visualização inicial da redação toda, ela é essencial para que você não fuja ao tema, para que você não se desespere e que para as ideias possam fluir da melhor maneira possível. Uma outra dica que a gente pode dizer aqui para vocês é sobre a força de conexões. Eu sempre digo que os temas, eles estão interligados. Os temas estão ali todos juntos. A gente não consegue dissociar, especialmente as ocorrências do Brasil, em fragmentos, em seções, em compartimentos. Você consegue fazer isso conectando. Às vezes, um assunto que está dentro de um eixo que é cultural, ele se conecta muito perfeitamente a um eixo que é econômico, a um eixo que é de minorias, a um eixo que é ambiental. Vou dar um exemplo muito claro. Se o tema da redação cair sobre o desenvolvimento do turismo sustentável, olha quantos eixos aí são interconectados.
nós estamos falando de turismo, que é uma atividade cultural, estamos falando do desenvolvimento do turismo, que mexe nos âmbitos econômicos, e estamos falando de sustentável, que é meio ambiente. E ainda dá para falar de educacional, porque eu só consigo retirar recursos da natureza se eu entender que eu preciso repor. Isso é uma questão educacional. Então, é muito mais forças de conexões e de associações do que temas ali que estejam muito fragmentados. Não gosto, pessoalmente, de trabalhar temas que são temas jogados e tentar adivinhar o tema da prova. É mais importante que você aprenda a escrever e que você faça o maior número de conexões possíveis para que a sua redação seja de excelência. E aí, depois, você tem o que é chamado de otimização do tempo. Talvez muitos candidatos desconsiderem esse item, mas ele é um dos mais essenciais para o seu sucesso na escrita. Por quê? Na hora que você estiver fazendo a redação, e essa redação ela estará junto das outras questões, você não precisa fazer a redação de uma vez só. A minha orientação é que você comece a sua prova, comece a fazer as suas questões pela área de conhecimento que você mais tem afinidade ou por aquela que você mais acha que sabe. Por exemplo, se eu fosse fazer uma prova dessa, a primeira disciplina, o primeiro componente curricular que eu escolheria seria a língua portuguesa, porque eu acho que eu sei de português e eu acho que eu estudei mais para português. Então, isso a gente emana para o cérebro mensagens, né? Isso a própria neurolinguística explica, porque isso vai te dar mais tranquilidade, você vai acreditar que a prova toda você domina. Então, você começa ali a escrever, a fazer a sua prova, resolvendo questões que você tem mais afinidade. Você vai lá e resolve de 5 a 10 questões, por exemplo. E aí você volta para a redação. Eu sempre costumo dizer que você não tem 1 hora para fazer a redação se, por exemplo, o seu concurso for com 4 horas. A pessoa diz assim, não, Lísia, eu tenho 3 horas para responder as questões e 1 para a redação. Eu não digo isso, eu não considero, não vejo sob essa perspectiva. Eu prefiro acreditar que existem 4 horas e essas 4 horas vão ser divididas para eu fazer tudo, tanto as questões como também a redação. Então, façam essa técnica, né, de dividir os momentos de sua produção. Resolve as questões, volta para fazer o esqueleto, resolve mais questões, depois volta para a redação para fazer o rascunho, volta para fazer as questões e aí depois você faz a escrita da sua redação final. Por quê? Na hora que você faz a primeira escrita, vocês não conseguem se lembrar de praticamente tudo. E é sempre aquele exercício do foco e do desfoco, né? Então, você foca ali e desfoca. Na hora que você desfoca, que desanuvia a mente, você vai conseguir se lembrar de outros aspectos que naquele momento você não conseguiu se lembrar. E lembre-se, gente, todo texto, ele pode ser aperfeiçoado. Daqui a 1 mês ou da hora que você fizer a prova, em 1 semana depois que você fizer a prova, você vai perceber que aquele texto poderia ser melhorado, tá certo? Então, faça essa otimização, isso é estratégia de texto. E aí, a gente também tem uma coisa grave que muitos candidatos desconsideram, que é o chamado no pé da letra, né? E no pé literalmente dessa letra. Por quê? A sua letra precisa ser legível e precisa ser arredondada. E aí, preferencialmente, você opta por fazer ou uma letra cursiva, como o próprio nome já diz, a letra que segue o curso da mão, ou uma letra bastão, como a gente conhece como letra de forma. Sendo que na hora que você faz isso, você aprende a diferenciar aí maiúsculas de minúsculas. Um texto esteticamente apresentável, ele é um texto com certeza que vai ser lido de outra forma pelo examinador. Mesmo que você tenha ideias maravilhosas, geniais e consistentes, de nada vai parar se você não conseguir colocar isso de uma maneira legível, tá certo? Evite também letras artísticas, tá? Evite fazer voltas, fazer pernas em as. Coloque, por exemplo, o tio em cima do a. Muitas pessoas fazem isso, né? Vamos supor que a palavra seja não. Ela coloca o N
Coloca o A, coloca o O e do O ela puxa o tio. Não façam isso na hora da prova, porque o tio é um sinal que vai aparecer apenas em cima do A e não em cima do A e do O. Então, evitem essas nebulosidades de escritas e também mantenham o mesmo tamanho da letra. Você já sabe que na introdução você vai fazer 7 linhas, no desenvolvimento 1, 8 linhas, no desenvolvimento 2, 8 linhas e na conclusão 7 linhas. Tente manter essa letra de maneira homogênea. E a minha dica para você que tem letra grande é você esticar essa letra para cima. É melhor você esticar e compactar do que você ocupar muito espaço com uma letra que é ali horizontalmente esticada, tá certo? E aí, a gente tem ainda uma consideração muito importante que é quanto ao processo de translineação. E o que é o processo de translineação? Trans significa mudança e lineação é de linhas. Então, o processo de separação silábica e de divisão silábica, ele também precisa ser respeitado. E isso o corretor estará de olho, tá? Então, aprenda aí a colocar a separação, a obedecer a separação silábica que você aprendeu lá no fundamental, dentro da sua redação. Na hora em que chegar a margem, né, neste caso é a margem direita, não ultrapasse, não coloque o traço separativo depois da linha. Não coloque o traço separativo abaixo da palavra e nem acima. O traço separativo de uma palavra, quando ela termina ali, ela é no fim, bem no meio, tá? Coloque lá separando corretamente e fazendo esse processo de maneira mais potente. E aí, se você errar, uma outra curiosidade, se você cometer alguma rasura dentro do seu texto, você não deve de nenhuma forma, fazer um borrão, ou seja, pintar isso. Basta simplesmente que você coloque um risco discreto. Se você já tiver escrito as outras palavras e perceber esse erro, escreva em cima da palavra com um tamanho menor, mas se à medida que você está escrevendo você percebeu que errou, passa o traço e escreva a palavra correta do lado. E aí é interessante que também você acentue todas as suas palavras. Tem gente que deixa para acentuar somente no fim. Ah, depois eu acentuo. Não. Deixe essa acentuação à medida que você está escrevendo. E outra, deixe muito aparentes acentos, pontos, cedilhas, crases. Tome muito cuidado e aí oriento você a verificar os módulos de crase para que você não erre, especialmente palavras como em relação a, quanto a. Todas essas expressões elas apresentam crase, então deixe isso aparente, faça um traço, não finja que você só passou o traço, porque isso pode correr o risco de o examinador não perceber, então coloque isso tudo muito aparente. Uma outra coisa muito interessante que vocês precisam colocar na redação é a utilização de uma caneta. Talvez você nunca tenha recebido essa orientação de utilizar uma caneta esferográfica ideal, mas tem uma caneta esferográfica ideal. Qual é? Você vai a uma livraria qualquer e você escolhe uma caneta que seja 0.7. E essa caneta 0.7, ela tem uma ponta que é fina e isso vai ajudar você a manter o equilíbrio da letra, a não borrar, tá? E aí eu oriento você a ter uma caneta 1.0, e essa caneta 1.0 é da ponta mais grossa para você preencher o gabarito, porque, Elísia, ou 1.0 ou 1.6, ela é mais grossa. Então, você não vai perder muito tempo pintando o quadrinho da resposta, né? E escolher uma caneta 0.7 de ponta fina, claro, para a sua redação. Isso vai deixar sua letra ainda mais bonita, mais legível e vai evitar aqueles borrões desnecessários da sua redação. E aí, além disso, é interessante que ao longo da sua redação, na verdade, eu sempre digo que isso é o começo da redação. Você pegou o tema e, à medida que você for fazer o desmembramento do tema, faça setinhas, né? Setinhas que indiquem sinônimos. Por exemplo, se o tema da redação traz para vocês trabalho,
puxa a seta, né, sobre o trabalho e vai trazendo ali sinônimos, para que vocês não fiquem, né, de todo modo, repetindo a palavra trabalho por várias vezes. No ano passado, na própria prova do Enem, normal, né, do Enem tradicional, a gente tinha desafios para o combate à invisibilidade, né, das mulheres, das relações de cuidado, trabalho de cuidado. E aí muita gente na redação repetiu o vocábulo mulher por mais de 5 vezes. Façam uma variedade da sinonímia. Utilizem palavras semelhantes, palavras aproximadas das principais palavras ali. E vocês vão ver como a redação de vocês vai ficar ainda mais rica e robusta. Uma coisa interessante também, além disso, é você não se esquecer dos elementos coesivos. Nós já aprendemos nos parágrafos, nos módulos anteriores, que cada parágrafo, ou seja, o parágrafo do desenvolvimento 1, o parágrafo do desenvolvimento 2 e o parágrafo da conclusão, contam com elementos coesivos, que também são chamados de operadores argumentativos externos. A gente denomina isso de operadores extrafrásicos. Por exemplo, no desenvolvimento 1, nós utilizamos pertinente a esse contexto, para iniciar, pertinente a esse contexto, sob essa análise, sob esse viés analítico. Lá no desenvolvimento 2, nós utilizamos, além disso, outro ponto importante. E na conclusão, nós utilizamos, portanto, diante do argumentado. Assim, mediante o que foi discutido. Essas expressões, elas estão ali no campo de uma coesão chamada extrafrásica. E elas são contadas na sua redação. Só que dentro do parágrafo, você também precisa conectar, como, por exemplo, conjunções aditivas e também, conjunções adversativas, mas, contudo, conjunções concessivas, embora, por mais que, conjunções alternativas, ora, ora, conjunções temporais, quando, ou proporcionais, à medida que, conjunções que são explicativas, pois, porque, uma vez que, visto que. Isso daí vai trabalhar dentro do que a gente chama de coesão interfrásica. Percebeu a diferença? Nós temos a coesão extrafrásica e a interfrásica, que não devem ser esquecidas dentro do corpo do seu texto. À medida que você desenvolve a coesão, mesmo que seja apenas a colocação desses operadores ou de conjunções, você garante ao seu texto uma característica importante para a coesão, para a coerência. Por isso que existe uma fala muito pontual e muito assertiva quanto à irmandade e associação de coesão e de coerência. Todo mundo diz que a coesão é prima da coerência, e é verdade, porque sem ela, o seu texto, o seu argumento não tem sentido e você vai ter ali um emaranhado de palavras soltas. E aí você vai perder ponto tanto na competência relacionada à coesão, à coerência e principalmente no entendimento das frases, que é uma compreensão relacionada ao domínio da norma padrão. Então, estabeleçam isso, né? Façam, à medida que vocês forem treinando, já coloquem ali o padrão dessas, pelo menos das extrafrásicas, né? Porque isso vai garantir. No mais, minha gente, a prova de redação, ela só tem um segredo: treino. Aquilo que você vai fazer no dia é apenas a culminância do ensaio que você vem fazendo ao longo do tempo. É bem verdade que tem pessoas que conseguem fazer uma redação apenas da cabeça, mas se você seguir essas dicas, você consegue colocar aí em prática os conhecimentos, você vai treinando até chegar o dia da prova. De preferência, procure um profissional técnico para que consiga, né, verificar pelo menos os erros aí quanto ao domínio da norma padrão, mas principalmente tenham calma. Estudem, façam o esqueleto de todos os eixos e aí você vai ter sucesso não só no Enem dos concursos, mas em toda a escrita que aparecer para vocês ao longo da sua jornada. Um grande abraço, tchau, tchau!